Os Meio-Sangues passaram o ano inteiro preparando-se para a batalha contra os Titãs, e sabem que as chances de vitória são pequenas. O exército de Cronos está mais poderoso que nunca, e cada novo deus ou semideus que se une à causa confere mais força ao vingativo Senhor do Tempo. Enquanto os olimpianos se ocupam de conter a fúria do monstro Tifão, Cronos avança em direção à cidade de Nova York, onde o Monte Olimpo está precariamente vigiado. Agora, apenas Percy Jackson e seu exército de heróis podem detê-lo. Nesse quinto livro da série, o combate que pode acarretar o fim da civilização ocidental ganha as ruas de Manhattan, e Percy tem a terrível sensação de que sua luta, na verdade, é contra o próprio destino. Revelada a sinistra profecia acerca do 16º aniversário do herói, ele enfim encontra seu verdadeiro caminho. O fim do mundo começou quando um Pégaso pousou no capô do meu carro. Até então eu tinha tido uma tarde ótima. Tecnicamente eu não deveria estar dirigindo porque eu não faria 16 anos por mais uma semana, mas minha mãe e meu padrasto, Paul, levaram a minha amiga Raquel e eu para uma área privada na praia do litoral sul, e Paul nos emprestou seu Prius para uma volta curta. Agora, eu sei que você está pensando, uau, isso foi muito irresponsável da parte dele blá, 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 mas Paul me conhece muito bem. Ele me viu fatiar demônios e sair de escolas explodindo, então ele provavelmente achou que dirigir um carro por alguns quilômetros não era a coisa mais perigosa que eu já tinha feito. De qualquer forma, Raquel e eu estávamos dirigindo. Era um dia quente de agosto. O cabelo ruivo de Raquel estava preso em um rabo de cavalo e ela usava uma blusa branca por cima do maiô. Eu nunca tinha visto usar qualquer coisa além de camisetas maltrapilhas e calças jeans antes, e ela parecia como 1.000.000 de dracmas de ouro. Oh, pare aqui mesmo. Ela me disse. Nós estacionamos em uma colina em que podíamos ver o Atlântico. O mar sempre é um dos meus lugares favoritos, mas hoje estava especialmente legal, verde água e suave como vidro, como se meu pai o estivesse mantendo calmo apenas para nós. Meu pai, falando nisso, é Poseidon. Ele pode fazer esse tipo de coisa. Então. Raquel sorriu para mim. Sobre aquele convite. Oh. Certo. Eu tentei soar excitado. Quer dizer, ela tinha me chamado para ir para a casa de campo da família dela em St. Thomas por 3 dias. Eu não recebia muitas ofertas assim. A ideia da minha família de férias chique era um fim de semana em um chalé degradado em Long Island, com alguns filmes alugados e algumas pizzas congeladas, e agora os pais da Raquel estavam dispostos a me levar com eles para o Caribe. Além disso, eu realmente precisava de férias. Esse verão tinha sido o mais difícil da minha vida. A ideia de descansar mesmo que por poucos dias era realmente tentadora. Ainda assim, alguma coisa grande estava para acontecer a qualquer dia. Agora eu estava esperando alguma missão. Pior ainda, semana que vem era meu aniversário. Tinha essa profecia que dizia que quando eu fizesse 16 anos, coisas ruins aconteceriam. Percy, ela disse, eu sei que o momento é ruim. Mas sempre é ruim para você, certo? Ela tinha razão. Eu realmente quero ir, eu afirmei. É só. A guerra. Eu assenti. Eu não gostava de falar sobre isso, mas Raquel sabia. Diferentemente da maioria dos mortais, ela podia ver através da névoa o véu mágico que distorce a visão humana. Ela tinha visto monstros. Ela tinha conhecido alguns dos outros meio-sangues que estavam lutando contra os titãs e seus aliados. Ela até tinha estado lá no último verão quando, cortado em pedaços, Lord Cronos saiu de seu caixão em uma terrível nova forma, e ganhou meu respeito permanente por ter cravado o olho dele com uma escova de cabelos de plástico azul. Ela colocou a mão no meu braço. Só pense nisso, ok? Nós não vamos partir por mais alguns dias. Meu pai, a voz dela vacilou. Ele está complicando a sua vida? Raquel sacudiu a cabeça com repugnância. Ele está tentando ser legal comigo, o que é quase pior. Ele quer que eu vá para Clairon Ladies Academy no outono. A escola onde sua mãe estudou? É uma escola idiota de boas maneiras para garotas de sociedade, lá em New Hampshire. Você consegue me ver em uma escola de boas maneiras? Eu admiti que a ideia soava bem estúpida. Raquel gostava de projetos de arte urbana e alimentar os sem-teto e ir a comícios de protesto, salvem os pica-paus de barriga amarela, e coisas assim. Eu nunca tinha visto usar um vestido. Era difícil imaginá-la aprendendo a ser uma socialite. Ela suspirou.
Ele acha que se fizer algumas coisas legais para mim, eu vou me sentir culpada e desistir. É por isso que ele concordou em me deixar ir com vocês nas suas férias? Sim. Mas Percy, você estaria me fazendo um grande favor. Seria muito melhor se você estivesse lá conosco. Além disso, tem uma coisa que eu quero falar. Alguma coisa que você quer falar sobre? Eu perguntei, você quer dizer, tão sério que teríamos que ir a St. Thomas para falar sobre isso? Ela cerrou os lábios. Olhe, só esqueça isso agora. Vamos fingir que somos duas pessoas normais. Nós saímos para dar uma volta de carro, e estamos vendo o oceano, e é bom estarmos juntos. Eu sabia que tinha alguma coisa a incomodando, mas ela sorriu bravamente. A luz do sol fazia o cabelo dela parecer fogo. Nós tínhamos passado bastante tempo juntos esse verão. Eu não tinha exatamente planejado isso, mas quanto mais sérias as coisas ficavam no campo, mais eu me via precisando ligar para Raquel e fugir, para ter espaço para respirar. Eu tinha que lembrar a mim mesmo que mundo mortal ainda estava lá, longe de todos os monstros que me usavam como saco de pancadas pessoal. Ok, eu disse. Só uma tarde normal e duas pessoas normais. Ela assentiu. E então, hipoteticamente, se essas duas pessoas gostassem uma da outra, o quanto custaria para o garoto estúpido beijar a garota? Oh, eu me senti como uma das vacas sagradas de Apolo, lentas, burras e muito vermelhas. Eu não posso fingir que não havia pensado sobre Raquel. Ela era muito mais fácil de lidar do que algumas garotas que eu conhecia. Eu não precisava me esforçar muito, ou prestar atenção no que estava dizendo, ou torturar o meu cérebro para tentar entender o que ela estava tentando dizer. Raquel não escondia muita coisa. Ela deixava você saber como ela se sentia. Eu não tenho certeza do que teria feito em seguida, mas eu estava tão distraído, não notei a forma negra gigante descendo do céu até que 4 cascos pousaram no capô do Prius com um vum-vum crunch. Hey, chefe, disse uma voz em minha cabeça. Carro legal. O Pegasus Blackjack era um velho amigo meu, então eu tentei não ficar irritado pelas crateras que ele tinha acabado de colocar no capô, mas eu não achava que o meu padrasto ficaria realmente chocado. Blackjack, eu suspirei. O que você... Então eu vi quem estava cavalgando em suas costas, e soube que o meu dia estava para ficar muito mais complicado. E aí, Percy? Charles Beckendorf, conselheiro sênior da cabine de Hefesto, faria a maior parte dos monstros chorarem pelas suas mães. Ela era enorme, com músculos definidos por trabalhar nas forjas todo o verão, 2 anos mais velho que eu, e um dos melhores campistas fazedores de armamentos. Ele fazia coisas mecânicas realmente engenhosas. Um mês antes, ele tinha colocado uma bomba de fogo grego no banheiro de um ônibus turístico que estava carregando monstros pelo país. A explosão tinha acabado com uma legião do mal de Cronos assim que a primeira arpia deu descarga. Beckendorf estava vestido para o combate. Ele usava uma couraça de bronze e elmo de guerra com calças de camuflagem pretas e uma espada atada à sua cintura. Seu saco de explosivos estava lançado sobre seu ombro. Está na hora? Eu perguntei. Ele assentiu austeramente. Um amontoado se formou na minha garganta. Eu sabia que isso estava vindo. Estávamos planejando isso há semanas, mas eu meio que esperava que nunca acontecesse. Raquel olhou para Beckendorf. Oi. Oh, rei. Eu sou Beckendorf. Você deve ser Raquel. Percy me contou, quero dizer ele mencionou você. Raquel ergueu uma sobrancelha. Sério? Isso é bom. Ela olhou rapidamente para Blackjack, que estava batendo as patas contra o capô do Prius. Então eu acho que vocês têm que ir salvar o mundo agora. Algo assim, Beckendorf concordou. Eu olhei para Raquel desamparado. Você falaria para minha mãe. Eu vou falar com ela. Tenho certeza que ela já está acostumada com isso. E explicarei a Paul sobre o capô. Eu assenti, agradecendo. Eu achei que essa talvez fosse a última vez que Paul fosse me emprestar seu carro. Boa sorte. Raquel me beijou antes mesmo que eu pudesse reagir. Agora, vá indo, meio sangue. Vá matar alguns monstros para mim. Minha última visão foi dela sentada no banco do motorista do Prius, de braços cruzados, observando enquanto Blackjack fazia círculos mais e mais altos, carregando Beckendorf e eu para o céu. Eu me perguntei sobre o que Raquel queria falar comigo, e se viveria o suficiente para descobrir. Então, Beckendorf disse, eu acho que você não quer que eu mencione essa pequena cena a Annabeth. Oh,
deuses, eu murmurei. Nem mesmo pense nisso. Beckendorf riu, e juntos atravessamos o Atlântico. Já era quase noite quando descobrimos nosso alvo. O Princesa Andrômeda brilhava no horizonte, um enorme cruzeiro iluminado de amarelo e branco. De longe, você acharia que era apenas um navio de festas, não a sede do Lorde Titã. Então, enquanto se aproxima, você poderia notar a gigante figura na proa, uma donzela de cabelos negros em uma túnica grega, amarrada com correntes com um olhar de horror em sua cara, como se pudesse sentir o fedor de todos os monstros que estava sendo forçada a carregar. Ver o navio de novo fez meu intestino se retorcer. Eu quase tinha morrido 2 vezes no Princesa Andrômeda. Agora ele estava indo direto para Nova York. Você sabe o que fazer? Beckendorf gritou acima do vento. Eu assenti. Tínhamos feito testes nos estaleiros de Nova York com navios abandonados. Eu sabia o quão pouco tempo teríamos. Mas também sabia que nossa melhor chance de acabar com a invasão de Cronos era antes mesmo dela começar. Blackjack, eu disse, nos deixe no pavimento mais baixo da popa. Certo, chefe, ele disse. Cara, eu odeio ver esse barco. 3 anos atrás, Blackjack tinha sido escravizado no Princesa Andrômeda até conseguir escapar com uma pequena ajuda dos meus amigos e eu. Eu achei que ele preferiria ter seu rabo trançado como My Little Pony do que voltar para cá novamente. Não nos espere, eu disse a ele. Mas, chefe. Confie em mim, eu disse. Nós sairemos daqui sozinhos. Blackjack dobrou suas asas e mergulhou em direção ao barco como um cometa preto. O vento assoviava em meus ouvidos. Eu vi monstros patrulhando os níveis superiores do navio, dracaenes mulheres-cobra, cães infernais, gigantes, e os demônios humanoides conhecidos como telequines, mas nós passamos por eles tão rápido que nenhum soou alarme. Nós estávamos na popa do navio, e Blackjack abriu suas asas, pousando suavemente no deck inferior. Eu desmontei, me sentindo enjoado. Boa sorte, chefe, disse Blackjack. Não deixe eles o transformarem em comida de cavalo. Com isso, meu velho amigo voou para a noite. Eu tirei minha caneta do meu bolso e tirei a tampa, e contra a corrente se expandiu ao seu tamanho máximo, 90 centímetros de bronze celestial brilhando nas sombras. Beckendorf puxou um pedaço de papel de seu bolso. Eu pensei que fosse um mapa ou algo assim. Então eu percebi que era uma fotografia. Ele olhava para ela na luz fraca, o rosto sorridente de Selena Beauregard, filha de Afrodite. Eles começaram a sair no último verão, depois de anos do resto de nós dizendo, vocês gostam um do outro. Mesmo com todas as missões perigosas, Beckendorf esteve mais feliz esse verão do que eu já o havia visto até então. Nós vamos conseguir voltar para o campo, eu prometi. Por um segundo eu vi preocupação em seus olhos. Depois ele colocou seu velho sorriso confiante. Pode apostar, ele disse. Vamos explodir Cronos em 1 milhão de pedaços de novo. Beckendorf escolheu o caminho. Nós seguimos por um corredor estreito até a escada de serviço, como tínhamos praticado, mas congelamos quando ouvimos barulhos acima de nós. Eu não me importo com o que o seu nariz diz. Disparou uma voz meio humana, meio canina, um telquine. A última vez que você cheirou um meio-sangue, acabou sendo um sanduíche de carne com pão. Sanduíches de carne com pão são bons, disse uma segunda voz. Mas isso é cheiro de meio-sangue, juro. Eles estão a bordo. Bah, o seu cérebro não está a bordo. Eles continuaram a discutir, mas Beckendorf apontou para as escadas. Nós descemos o mais silenciosamente possível. 2 andares abaixo, as vozes dos talquines começaram a sumir. Finalmente nós chegamos a uma escotilha de metal. Beckendorf falou, sem som algum, Casa das Máquinas. Estava trancada, mas Beckendorf tirou da bolsa alguns cortadores da mochila e quebrou o ferrolho como se fosse feito de manteiga. Dentro, umas filas de turbinas amarelas do tamanho de silos se agitavam e zuniam. Manômetros de pressão e terminais de computadores revestiam a parede oposta. Um talquine estava debruçado sobre o console, mas estava tão envolvido em seu trabalho, que não nos notou. Ele tinha aproximadamente 2 metros de altura, com o pelo preto marcado e encebado e pés pequenos e atarracados. Ele rosnava e murmurava enquanto digitava no teclado. Talvez estivesse passando mensagens para seus amigos no carafeia.com. Eu dei um passo à frente, e ele ficou tenso, provavelmente cheirando alguma coisa errada. Ele saltou para o lado em direção a um grande e vermelho botão de alarme, mas eu bloqueei seu caminho. Ele me bateu e lutou, mas com um corte de contracorrente e ele explodiu em pó.
Um a menos, disse Beckendor. Agora faltam mais uns 500. Ele me jogou uma jarra de um espesso líquido verde, fogo grego, uma das mais perigosas substâncias mágicas no mundo. Depois ele me jogou outra ferramenta essencial de heróis meio-sangues, fita adesiva. Jogue aquele no console, ele disse. Eu cuidarei das turbinas. Nós fomos fazer o trabalho. A sala estava quente e úmida, e em pouco tempo estávamos encharcados de suor. O barco continuava andando. Sendo filho de Poseidon e tudo, eu tenho noção perfeita no oceano. Não me pergunte como, mas eu sabia que estávamos 40,19 graus norte, 71,90 oeste, andando a 18 nós, o que significava que o barco chegaria ao porto de Nova York ao amanhecer. Essa seria a nossa única chance de pará-lo. Eu tinha acabado de amarrar uma segunda jarra de fogo grego no painel do console quando ouvi o som de passos no metal, tantas criaturas descendo as escadas que eu podia ouvi-las acima das máquinas. Não é um bom sinal. Eu troquei um olhar com Beckendor. Quanto tempo? Tempo demais. Ele bateu no próprio relógio, que era o nosso detonador manual. Eu ainda tenho que conectar o fio do receptor e carregar as cargas. Mais 10 minutos no mínimo. Julgando pelo som dos passos, nós tínhamos uns 10 segundos. Eu vou distraí-los, eu disse. Te vejo no ponto de encontro. Percy. Me deseje sorte. Ele parecia que queria discutir. A ideia toda era entrar e sair sem sermos vistos. Mas nós teríamos que improvisar. Boa sorte, ele disse. Eu passei pela porta. Meia dúzia de telquines estava descendo rapidamente as escadas. Eu os atravessei com contracorrente mais rápido do que eles poderiam gritar. Eu continuei subindo, passei por outro telquine, que estava tão assustado que derrubou sua lancheira Lil Demons. Eu o deixei vivo, em parte porque eu achei sua lancheira legal, em parte para que ele pudesse tocar o alarme e esperava que seus amigos me seguissem ao invés de ir para a sala de máquinas. Eu passei rompendo por uma porta no deck 6 e continuei correndo. Tenho certeza de que o hall atapetado um dia deve ter sido muito bonito, mas com os últimos 3 anos de ocupação de monstros o papel de parede, carpete, e as portas duplas haviam sido estragadas e arrebentadas, parecia agora mais como a garganta de um dragão. Oh, e sim, infelizmente, falo por experiência própria. De volta à minha primeira visita ao Princesa Andrômeda, meu velho inimigo Luke tinha mantido alguns turistas iludidos a bordo, envoltos pela névoa, desse modo eles não percebiam que estavam em um navio infestado de monstros. Agora eu não via sinal algum de turistas. Eu odiava pensar no que tinha acontecido com eles, mas eu meio que duvidava que eles tiveram permissão para ir para casa com seus prêmios do bingo. Eu alcancei o Promenade, um grande shopping que ocupava todo o meio de navio, e eu congelei. No meio do pátio tinha uma fonte. E a fonte estava ocupada por um caranguejo gigante. Eu não estou falando gigante tipo no por R$7,99 como a todo o que conseguir do caranguejo rei do Alasca. Eu estou falando gigante em tipo, maior do que a fonte. O monstro se ergueu 3 metros fora d'água. Sua casca estava manchada de azul e verde e suas pinças eram maiores do que meu corpo. Se você já viu a boca de um caranguejo, toda espumosa e nojenta com bigodes, você pode imaginar que este não parecia muito melhor expandido para o tamanho de um outdoor. Seus lustrosos olhos pretos me encararam, e eu pude ver inteligência neles, e ódio. O fato de eu ser filho do deus do mar não iria me fazer ganhar pontos com o Sr. Crabbe. FFFFFFFFFF ele se libou, a espuma marítima gotejando de sua boca. O cheiro saindo dela era o de uma lata de lixo cheia de peixe que tinha sido deixada ao sol por uma semana. Alarmes soaram. Logo eu teria muita companhia e eu tinha que continuar andando. Hey, Crabbe. Eu fui andando pela borda do pátio. Eu só vou passar a seu redor e... O caranguejo se moveu com uma velocidade absurda. Ele saiu da fonte e veio direto para mim, com as pinças estalando. Eu entrei em uma loja de presentes, destroçando algumas camisas. Uma pinça esmagou as paredes de vidro e atravessou a sala. Eu voltei para o lado de fora, respirando pesadamente, mas o Sr. Crabbe se virou e me seguiu. Ali! Disse uma voz na bancada acima de mim. Intruso! Se eu quisesse criar uma distração, teria sido bem-sucedido, mas não era ali que eu queria lutar. Se eu fosse apanhado no centro do navio, eu viraria comida de caranguejo. O crustáceo demoníaco me atacou. Eu o cortei com contracorrente, arrancando a ponta de sua garra. Ele se remexeu e espumou, mas não pareceu muito machucado. Eu tentei me lembrar alguma coisa das histórias antigas que pudessem me ajudar com essa coisa.
Annabeth tinha me dito alguma coisa sobre um caranguejo monstro, algo sobre Hércules tê-lo esmagado sob seu pé? Isso não ia funcionar aqui. Esse caranguejo era ligeiramente maior do que meus reeboks. Então o pensamento estranho me ocorreu. No Natal passado, minha mãe e eu tínhamos trazido Paul Blofis para nosso velho chalé em Montauk, onde íamos desde sempre. Paul tinha me levado para pescar caranguejos, e quando ele conseguiu uma rede cheia dessas coisas, ele me mostrou como os caranguejos têm uma fissura em seu casco, bem no meio de suas barrigas feias. O único problema era chegar na barriga feia. Eu olhei para a fonte, depois para o chão de mármore, já escorregadio por causa do rastro do caranguejo. Eu estendi minha mão, me concentrando na água, e a fonte explodiu. A água foi borrifada para todos os lugares, até 3 andares acima, encharcando os balcões, os elevadores e as janelas das lojas. O caranguejo não se importou. Ele amava a água. Ele veio de lado até mim, espumando e sibilando, e eu corri direto para ele, gritando, arrim. Logo antes de colidirmos, eu me joguei no chão no estilo beisebol e escorreguei no chão molhado direto para debaixo da criatura. Foi tipo escorregar sob um veículo armado de 7 toneladas. Tudo que o caranguejo tinha que fazer era sentar e me esmagar, mas antes que ele entendesse o que estava acontecendo, eu atingi a fissura com contracorrente, soltei o punho, e empurrei a mim mesmo para o lado de trás. O monstro estremeceu e sibilou. Seus olhos se dissolveram. Sua concha se tornou vermelho vivo enquanto seu interior se evaporava. A concha vazia caiu no chão com um estrondo e se amontoou pesadamente. Eu não tive tempo para admirar meu trabalho manual. Eu corri para as escadas mais próximas enquanto à minha volta monstros e meio-sangues gritavam ordens e desembainhavam suas armas. Eu estava de mãos vazias. Contracorrente, sendo mágica, reapareceria no meu bolso mais cedo ou mais tarde, mas por enquanto estava presa em algum lugar nos destroços do caranguejo, e eu não tinha tempo de reavê-la. Na área de elevadores do deck 8, 2 Dracaenes se arrastavam no meio do meu caminho. Da cintura para cima, elas eram mulheres com pele verde e escamosa, olhos amarelos e línguas bifurcadas. Da cintura para baixo tinham 2 troncos de cobras ao invés de pernas. Elas seguravam arpões de pesca e redes, e eu sabia por experiência, que elas poderiam usá-las. Oh, que é isso? Disse uma delas. Um prêmio para Cronois. Eu não estava com vontade de brincar de quebra-a-cobra, mas na minha frente estava um modelo do navio, do tipo você está aqui. Eu arranquei o guia do pedestal e arremessou na primeira Dracaena. O barco bateu na cara dela e ela caiu com o navio. Eu passei por cima dela, agarrei o arpão de sua amiga, e girei com ela. Ela bateu no elevador e eu continuei correndo em direção à frente do navio. Pegue-o, ela gritou. Cães infernais latiram. Uma flecha veio de algum lugar, passando assoviando pelo meu rosto e ficou empalada nos painéis de mogno da parede da escada. Eu não me importei, desde que os monstros ficassem longe da sala de máquinas e dessem mais tempo a Beckendor. Enquanto eu subia a escada correndo, uma criança me atacou descendo. Ele parecia que tinha acabado de acordar de uma soneca. Sua armadura estava vestida pela metade. Ele puxou sua espada e gritou, Cronos, mas ele pareceu mais assustado do que com raiva. Ele não poderia ter mais do que 12 anos, mais ou menos a mesma idade que eu tinha quando cheguei pela primeira vez ao acampamento meio-sangue. Esse pensamento me deprimiu. Essa criança estava passando por uma lavagem cerebral, treinada para odiar os deuses e insultá-los por ter nascido meio olímpiano. Cronos o estava usando, e ainda assim o garoto pensava que eu era seu inimigo. Sem chance de eu machucá-lo. Eu não precisava de uma arma para isso. Eu entrei dentro do golpe dele, agarrei seu pulso e o bati contra a parede. Sua espada caiu com o ruído de sua mão. Então eu fiz uma coisa que não tinha planejado. Provavelmente era idiota. Definitivamente comprometeria a missão, mas eu não pude evitar. Se você quiser viver, eu disse a ele, saia desse navio agora. Avise aos outros meios-sangues. Então eu o empurrei pelas escadas e ele desceu dando cambalhotas até o próximo andar. Eu continuei subindo. Mais memórias, um corredor passava pela cafeteria. Annabeth, meu meio-irmão Tyson, e eu nos esgueiramos por aqui 3 anos atrás na minha primeira visita. Eu irrompi para fora do convés principal. Acima da proa o céu estava escurecendo de roxo para preto. Uma piscina brilhava entre 2 torres de vidro com balcões e decks de restaurante. Toda a parte superior do navio parecia deserta. Tudo o que eu tinha que fazer era chegar ao outro lado. Daí eu poderia pegar as escadas e descer até o heliporto, nosso ponto de encontro de emergências.
Com alguma sorte, Beckendor me encontraria lá. Nós pularíamos para o mar. Meus poderes aquáticos nos protegeriam, e nós detonaríamos os explosivos a 1,5 km de distância. Eu estava na metade do caminho quando uma voz me fez congelar. Você está atrasado, Percy. Luke estava num balcão acima de mim, com um sorriso no rosto e uma cicatriz. Ele usava calças jeans, uma camisa branca e chinelos de dedos, como se ele fosse apenas um cara normal na época da faculdade, mas seus olhos falavam a verdade. Eles eram como ouro sólido. Nós o estivemos esperando por dias. No começo ele parecia normal, como Luke. Mas então sua cara mudou. Um tremor passou por seu corpo como se ele tivesse acabado de beber alguma coisa realmente nojenta. Sua voz se tornou mais pesada e poderosa, a voz do Lorde Titã Cronos. As palavras passaram raspando pela minha coluna como a lâmina de uma faca. Agora, se curve diante de mim. E como se isso fosse acontecer, eu murmurei. Uma multidão de monstros estava em cada lado da piscina como se estivessem esperando por um sinal. Cada um tinha 2,5 metros de altura com braços tatuados e armaduras de couro. Arqueiros meio-sangues apareceram no telhado acima de Luke. 2 cães infernais saltaram do balcão oposto e rosnaram para mim. Dentro de segundos eu estava cercado. Uma armadilha, sem chance de eles terem se colocado em posição tão rápido a menos que soubessem que eu estava vindo. Eu olhei para Luke, e a raiva ferveu dentro de mim. Eu nem sabia se a consciência de Luke estava ao menos viva dentro daquele corpo. Talvez, o modo como sua voz mudou. Ou talvez seja apenas Cronos se adaptando à sua nova forma. Eu disse a mim mesmo que isso não importava. Luke já era distorcido e mau desde antes de Cronos o possuir. Uma voz em minha mente disse, e eu vou ter que lutar contra ele eventualmente. Por que não agora? De acordo com a grande profecia, eu deveria fazer uma escolha que salvaria ou destruiria o mundo quando eu fizesse 16 anos. Isso aconteceria em apenas 7 dias. Por que não agora? Se eu realmente tivesse o poder, qual diferença que uma semana faria? Eu podia terminar essa ameaça agora mesmo se destruísse Cronos. Eu já tinha lutado contra monstros e deuses antes. Como se estivesse lendo meus pensamentos, Luke sorriu. Não, ele era Cronos. Eu tinha que me lembrar disso. Avance, ele disse, se você ousar. A multidão de monstros se dividiu. Eu subi as escadas, meu coração batendo forte. Eu tinha certeza que alguém me apunhalaria pelas costas, mas eles me deixaram passar. Eu procurei no meu bolso e achei minha caneta esperando. Eu tirei a tampa, e contra a corrente se transformou em uma espada. A arma de Cronos apareceu em suas mãos, uma foice de 2 metros de altura, metade bronze celestial, metade aço mortal. Só olhar para aquela coisa fez os meus joelhos virarem gelatina. Mas antes que eu pudesse mudar de ideia, ataquei. O tempo diminuiu sua velocidade. Quero dizer, literalmente diminuiu a velocidade, porque Cronos tinha esse poder. Eu senti como se estivesse me movendo através de um xarope. Meus braços estavam tão pesados, que eu mal podia erguer minha espada. Cronos sorriu, agitando sua foice na velocidade normal e esperando que eu me arrastasse em direção à minha morte. Eu tentei lutar contra sua magia. Me concentrei no mar à minha volta, a fonte do meu poder. Eu tinha ficado melhor em canalizá-lo através dos anos, mas agora nada parecia acontecer. Eu dei mais um passo lento à frente. Gigantes zombaram. Dracaena a chiaram com seu riso. Oceano, eu invoquei. Agora seria uma boa hora. De repente eu senti um dor como um puxão no meu intestino. O barco inteiro deu uma guinada lateral, fazendo monstros caírem. 400 galões de água salgada saíram de dentro da piscina, encharcando eu e Cronos e todo mundo no deck. A água me revitalizou, quebrando o feitiço do tempo, e eu ataquei diretamente. Eu assolei Cronos, mas eu ainda era lento demais. Eu cometi o erro de olhar para o rosto dele, o rosto de Luke, num cara que uma vez foi meu amigo. Por mais que eu odiasse, era difícil matá-lo. Cronos não tinha essa hesitação. Ele cortou para baixo com sua foice. Eu saltei para trás, e a lâmina do mal errou por 1 centímetro, cortando um talho fundo no deck entre meus pés. Eu chutei Cronos no peito. Ele tropeçou para trás, mas era mais pesado do que Luke deveria ser. Era como chutar uma geladeira. Cronos girou sua foice novamente. Eu a interceptei com contracorrente, mas seu golpe era tão poderoso, minha lâmina só pode desviá-lo.
A ponta da foice arrancou fora a manga da minha camisa e arranhou meu braço. Não deve ter sido um corte sério, mas todo o lado do meu corpo explodiu em dor. Eu me lembrei do que um demônio marinho uma vez tinha dito sobre a foice de Cronos: cuidado, tolo. Um toque, e a lâmina vai separar sua alma de seu corpo. Agora eu entendi o que ele quis dizer. Eu não estava apenas perdendo sangue. Eu podia sentir minha força, minha vontade, minha identidade indo embora. Eu tropecei para trás, mudei a espada para minha mão esquerda, e ataquei desesperadamente. Minha lâmina deveria tê-lo atravessado, mas foi desviada do seu estômago como se eu estivesse atacando mármore sólido. De jeito nenhum que ele deveria ter sobrevivido àquilo. Cronos riu. Uma performance pobre, Percy Jackson. Luke me disse que você nunca chegou a ser adversário no esgrima. Minha visão começou a embaçar. Eu sabia que não tinha muito tempo. Luke tinha um cabeção, eu disse. Mas pelo menos era a cabeça dele. É uma pena matá-lo agora, lamentou Cronos, antes que o plano final desabroche. Eu adoraria ver o terror em seus olhos quando você entendesse como eu vou destruir o Olimpo. Você nunca vai fazer esse barco chegar a Manhattan. Meu braço estava latejando. Minha visão estava manchada por borrões pretos. Por que isso agora? Os olhos dourados de Cronos brilharam. O rosto dele, o rosto de Luke, parecia uma máscara, não natural e acesa por algum poder maligno. Talvez você esteja contando com seu amigo com os explosivos? Ele olhou para a piscina e chamou. Nakamura. Um adolescente em armadura completa atravessou a multidão. Seu olho esquerdo estava coberto por um tapa-olho preto. Eu o conhecia, é claro, em Ita Nakamura, o filho de Nêmesis. Eu tinha salvado sua vida no labirinto no verão passado, e em troca, o pequeno Punk tinha ajudado Cronos a voltar à vida. Sucesso, meu lord, disse Ita. Nós o encontramos, assim como nos foi indicado. Ele bateu palmas e dois gigantes foram para a frente, arrastando Charles Beckendor entre eles. Meu coração quase parou. Beckendor tinha um olho inchado e cortes em todo o seu rosto e braços. Sua armadura tinha ido embora e sua camisa estava quase rasgada. Não! Eu gritei. Beckendor encontrou-me e encarou. Ele olhou para a própria mão como se estivesse tentando me dizer alguma coisa. O relógio dele. Eles ainda não o tinham tirado, e ele era o detonador. Seria possível que os explosivos estivessem armados? Com certeza os monstros os teriam desabilitado imediatamente. Nós o encontramos à meia-nau, disse um dos gigantes, tentando entrar na sala de máquinas. Podemos comê-lo agora? Logo. Cronos encarou Ethan. Você tem certeza que ele não colocou os explosivos? Ele estava indo para a sala de máquinas, milord. Como você sabe disso? Ethan se mexeu desconfortavelmente. Ele estava indo naquela direção. E ele nos disse. A bolsa dele ainda está cheia de explosivos. Devagar, eu comecei a entender. Beckendor os tinha enganado. Quando ele percebeu que seria capturado, ele virou para fazer parecer que estava indo para o outro lado. Ele os convenceu de que ainda não tinha alcançado a sala de máquinas. O fogo grego ainda poderia estar armado. Mas isso não tinha muita utilidade a menos que nós pudéssemos sair do navio e detoná-lo. Cronos hesitou. Compre a história, eu rezei. A dor no meu braço era tão grande agora que eu mal podia ficar de pé. Abram sua mochila, ordenou Cronos. Um dos gigantes arrancou o saco de explosivos dos ombros de Beckendor. Ele espiou lá dentro, grunhiu, e o virou de cabeça para baixo. Monstros em pânico se afastaram. Se a bolsa realmente estivesse cheia de fogo grego, todos nós teríamos explodido. Mas o que caiu foi uma dúzia de latas de pêssego. Eu podia ouvir a respiração de Cronos, tentando controlar a própria raiva. Você, por acaso, ele disse, capturou esse maio-sangue perto da cozinha? Ethan empalideceu. E você, por acaso, enviou alguém para realmente checar a sala de máquinas? Ethan deu um passo para trás em terror, depois se virou nos calcanhares e correu. Eu amaldiçoei silenciosamente. Agora nós tínhamos apenas minutos antes que as bombas fossem desarmadas. Eu olhei para Beckendor e fiz uma pergunta silenciosa: em quanto tempo? Ele fechou seus dedos e polegar fazendo um círculo. Nenhum. Não havia atraso algum no timer. Se ele conseguisse apertar o botão do detonador, o navio ia explodir na hora.
Nós nunca conseguiríamos ir para longe o suficiente antes de usá-lo. Os monstros nos matariam primeiro, ou desarmariam os explosivos, ou os dois. Cronos se virou para mim com um sorriso torto. Você terá que desculpar meus ajudantes incompetentes, Percy Jackson. Mas isso não importa. Nós temos você agora. Nós sabíamos que viria há semanas. Ele estendeu a mão e balançou um pequeno bracelete de prata com um desenho de uma foice, o símbolo do Lorde Titã. A ferida em meu braço estava enfraquecendo a minha habilidade de pensar, mas eu murmurei, aparelho de comunicação, o espião no campo. Cronos riu entre os dentes. Você não pode contar com seus amigos. Eles sempre vão deixar você na mão. Luke aprendeu essa lição do modo mais duro. Agora largue a espada e se renda a mim, ou seu amigo morre. Eu engoli. Um dos gigantes tinha sua mão ao redor do pescoço de Beckendor. Eu não tinha como resgatá-lo, e mesmo se eu tentasse, ele morreria antes que eu pudesse chegar lá. Ambos morreríamos. Beckendor falou sem som algum uma palavra em vá. Eu balancei minha cabeça. Não podia abandoná-lo. O segundo gigante ainda estava mexendo nas latas de pêssego, o que significava que o braço esquerdo de Beckendor estava livre. Ele o levantou devagar em direção ao relógio em seu pulso direito. Eu queria gritar, não. Então perto da piscina uma dracaena sibilou, o que ele se está fazendo? O que é isso no pulso susso dele? Beckendor fechou os olhos e levou sua mão em direção a seu relógio. Eu não tinha escolha. Eu joguei minha espada como uma lança em direção a Cronos. Ela bateu sem machucá-lo em seu pulso, mas o assustou. Eu me espremi por uma multidão de monstros e pulei pela borda do navio, em direção à água a 30 metros abaixo. Eu ouvi barulho no navio. Monstros gritavam comigo lá de cima. Uma lança passou perto do meu ouvido. Uma flecha penetrou minha coxa, mas eu não tive tempo de registrar a dor. Eu mergulhei no mar e ordenei às correntes que me levassem para longe, muito longe, 100 jardas, 200 jardas. Mesmo daquela distância, a explosão sacudiu o mundo. O calor ressecou a parte de trás da minha cabeça. O Princesa Andrômeda explodiu em seus dois lados, uma bola de fogo verde massiva turvando o céu negro, consumindo tudo. Beckendor, eu pensei. Depois eu apaguei e afundei como uma âncora em direção ao fundo do mar. Capítulo 2. Os sonhos de um meio-sangue são uma meleca. O negócio é que eles nunca são apenas sonhos. Eles têm que ser visões, augúrios, e todas aquelas outras coisas místicas que fazem o meu cérebro doer. Eu sonhei que estava em um palácio negro no topo de uma montanha. Infelizmente, eu o reconheci em o Palácio dos Titãs no topo do Monte Otris, também conhecido como Monte Tamalpais, na Califórnia. O pavilhão principal estava aberto para a noite, cercado de colunas gregas pretas e estátuas dos titãs. A luz de tochas brilhava contra o chão de mármore preto. No centro da sala, um gigante com armadura lutava contra o peso agitado de uma nuvem negra Atlas, segurando o céu. Dois outros homens gigantes estavam por perto observando um braseiro de bronze, estudando as imagens nas chamas. Foi uma explosão considerável, disse um deles. Ele usava uma armadura negra com botões de prata, como uma noite estrelada. Seu rosto estava coberto com um elmo de batalha com arietes, como chifres de cada lado. Isso não importa, o outro respondeu. Esse titã estava vestido com vestes douradas, com olhos dourados como Cronos. Todo seu corpo brilhava. Ele me lembrava Apolo, deus do sol, exceto que a luz do titã era mais dura, e sua expressão mais cruel. Os deuses responderam ao desafio. Logo serão destruídos. As imagens no fogo eram difíceis de serem compreendidas, em tempestades, prédios sendo destruídos, mortais gritando em terror. Eu irei para o leste para conduzir nossas forças, disse o titã dourado. Crios, você deve ficar e guardar o Monte Otris. O cara com os chifres de arietes grunhiu. Eu sempre fico com os trabalhos idiotas. Lorde do Sul. Lorde das Constelações. Agora eu fico de babá para Atlas enquanto você fica com toda a diversão. Debaixo do turbilhão de nuvens, Atlas berrava em agonia. Deixem-me sair, malditos. Eu sou seu melhor guerreiro. Fique com meu fardo para que eu possa lutar. Quieto, rosnou o titã dourado. Você teve sua chance, Atlas. Você fracassou. Cronos quer você onde você está. Quanto a você, Crios, faça o seu trabalho.
E se você precisar de mais guerreiros? Krios perguntou. Nosso traiçoeiro sobrinho de Terno não irá te ajudar muito em uma luta. O Titã Dourado riu. Não se preocupe com ele. Além disso, os deuses mal podem aguentar nosso primeiro pequeno desafio. Eles não têm ideia de quantos outros nós temos armazenados. Marque minhas palavras, em poucos dias, o Olimpo será ruínas, e nós vamos nos encontrar aqui de novo para celebrar o amanhecer da Sexta Era. O Titã Dourado irrompeu em chamas e desapareceu. Oh, claro, Krios grunhiu. Ele pode romper em chamas. Eu posso usar esses chifres idiotas. A cena mudou. Agora eu estava do lado de fora do pavilhão, escondido nas sombras de uma coluna grega. Um garoto estava perto de mim, bisbilhotando os titãs. Ele tinha cabelos pretos e sedosos, pele pálida, e roupas negras, meu amigo Nico de Ângelo, o filho de Hades. Ele olhou direto para mim, sua expressão severa. Você vê Percy? Ele sussurrou. Você está ficando sem tempo. Você realmente acha que pode vencê-los sem o meu plano? Suas palavras passaram por mim tão frias quanto o chão do oceano, e meus sonhos escureceram. Percy, disse uma voz profunda. Parecia que a minha cabeça havia sido colocada no micro-ondas com uma folha de alumínio. Eu abri meus olhos e vi uma figura grande e sombria se inclinando sobre mim. Bequendor. Eu perguntei esperançosamente. Não, irmão. Meus olhos voltaram a ganhar foco. Eu estava olhando para um ciclope, num rosto disforme, cabelo marrom maltrapilho, um grande olho marrom cheio de preocupação. Tyson? Meu irmão abriu um sorriso cheio de dentes. Ai ai. Seu cérebro funciona. Eu não tinha tanta certeza. Meu corpo parecia sem peso e gelado. Minha voz soava errada. Eu podia ouvir Tyson, mas era mais como se eu estivesse ouvindo vibrações dentro do meu crânio, não os sons normais. Eu me sentei, e um lençol fino flutuou para longe. Eu estava em uma cama feita de sedosos tecidos de barrilheira, em uma sala com painéis de conchas. Pérolas brilhantes do tamanho de bolas de basquete flutuavam perto do teto, fornecendo luz. Eu estava debaixo d'água. Agora, sendo filho de Poseidon e tudo, eu estava ok com isso. Eu posso respirar perfeitamente debaixo d'água, e minhas roupas nem ao menos se molhavam, a menos que eu quisesse. Mas ainda era meio chocante quando um tubarão cabeça de martelo passava pela janela do quarto, me cumprimentava, e depois saía calmamente pela janela oposta. Onde? No palácio do papai, disse Tyson. Sob circunstâncias diferentes, eu estaria excitado. Eu nunca tinha visitado o reino de Poseidon, e estivera sonhando com isso por anos. Mas minha cabeça estava doendo. Minha camisa ainda estava manchada com queimaduras da explosão. Meu braço e minha perna tinham se curado, só entrar no oceano pode fazer isso por mim, dado tempo suficiente, mas eu ainda sentia como se tivesse sido a bola em um jogo de futebol dos gigantes. Quanto tempo? Nós o encontramos ontem à noite, disse Tyson, afundando na água. O Princesa Andrômeda? Fez Kabum, Tyson confirmou. Bequendor estava a bordo. Você encontrou. O rosto de Tyson escureceu. Nem sinal dele. Sinto muito, irmão. Eu olhei pela janela para a água azul profunda. Bequendor deveria ir para a faculdade nesse outono. Ele tinha uma namorada, muitos amigos, toda a sua vida à sua frente. Ele tão podia ter partido. Talvez ele tivesse conseguido sair do navio como eu saí. Talvez ele tenha pulado. E o que? Ele não podia sobreviver uma queda de 30 metros até a água como eu podia. Ele não podia ter colocado distância suficiente entre ele e a explosão. Eu sabia no meu interior que ele estava morto. Ele tinha se sacrificado para acabar com o Princesa Andrômeda, e eu o havia abandonado. Eu pensei sobre o meu sonho, os titãs discutindo sobre a explosão como se ela não importasse, Nico de Ângelo me alertando que eu jamais venceria Cronos sem seguir seu plano, numa ideia perigosa que eu estivera evitando por mais que um ano. Uma explosão distante sacudiu a sala. Uma luz verde resplandeceu do lado de fora, tornando todo o mar tão claro quanto o meio-dia. O que foi isso? Eu perguntei. Tyson pareceu preocupado. Papai irá explicar. Venha, ele está explodindo alguns monstros. O palácio poderia ter sido a coisa mais impressionante que eu já havia visto se não estivesse a ponto de ser destruído. Nós nadamos até o fim de um longo corredor e subimos como um tiro para cima com um geyser.
Enquanto nós passávamos pelos telhados eu peguei fôlego. Bom, se você pode pegar fôlego debaixo d'água. O palácio era tão grande quanto a cidade no Monte Olimpo, com pátios grandes e abertos, jardins, e colunas de pavilhões. Os jardins eram esculpidos com colônias de coral e plantas do mar brilhantes. 20 ou 30 construções eram feitas de abalone, branco, mas reluziam com as cores do arco-íris. Peixes e outras criaturas entravam e saíam pelas janelas. Os caminhos estavam forrados com pérolas brilhantes como enfeites de Natal. O pátio principal estava cheio de guerreiros, sereianos, com rabos de peixe da cintura para baixo e corpos humanos da cintura para cima, exceto pela pele, que era azul, o que eu não sabia antes. Alguns estavam tratando dos feridos. Alguns estavam afiando lanças e espadas. Um deles passou por nós, nadando com pressa. Seus olhos eram verde brilhante, como naquela coisa que colocam no Jelly Sticks, e seus dentes eram como os de um tubarão. Eles não mostram coisas assim na Pequena Sereia. Fora do pátio principal ficavam fortificações largas, torres, paredes, e armas de anti-sítio, mas a maior parte disso tinha sido transformado em ruínas. Outros estavam ardendo com uma luz verde que eu conhecia bem, fogo grego, que pode queimar mesmo debaixo d'água. Além disso, o chão marítimo tinha sido engolido pela escuridão. Eu podia ver batalhas raivosas, flashes de energia, explosões, o tremeluzir do choque entre os exércitos. Um humano normal teria achado escuro demais para enxergar. Inferno, um humano normal teria sido esmagado pela pressão e congelado pelo frio. Mesmo os meus olhos sensitivos a calor não podiam ver exatamente o que estava acontecendo. Na ponta do complexo do palácio, um templo com um teto de coral vermelho explodiu, mandando fogo e escombros em câmera lenta para os jardins mais distantes. Fora da escuridão acima, uma forma enorme apareceu, uma lula maior do que qualquer arranha-céu. Estava cercado por uma nuvem brilhante de poeira, pelo menos eu achei que fosse poeira, até que percebi que era um enxame de sereianos tentando atacar o monstro. A lula desceu sobre o palácio e deu uma pancada com seus tentáculos, esmagando toda uma coluna de guerreiros. Então um arco brilhante de luz azul foi atirado do telhado de um dos prédios mais altos. A luz atingiu a lula gigante, e o monstro se dissolveu como corante na água. Papai, disse Tyson, apontando para o lugar de onde o raio tinha vindo. Ele fez isso? De repente eu me senti mais esperançoso. Meu pai tinha poderes incríveis. Ele era o deus do mar. Ele podia lidar com esse ataque, certo? Talvez ele me deixasse ajudar. Você esteve na luta? Perguntei a Tyson, tipo esmagando cabeças com sua impressionante força de ciclope e tudo mais. Tyson fez uma careta, e eu imediatamente soube que eu tinha feito uma pergunta ruim. Eu estive, consertando armas, ele murmurou. Venha. Vamos encontrar papai. Eu sei que isso pode soar estranho para as pessoas com, tipo, pais normais, mas eu só tinha visto meu pai 4 ou 5 vezes na minha vida, e nunca por mais do que alguns minutos. Os deuses gregos não aparecem exatamente para ver os jogos de basquete de seus filhos. Ainda assim, eu pensei que reconheceria Poseidon de cara. Eu estava errado. O teto do templo era um deck grande e aberto que tinha sido colocado como centro de comando. Um mosaico no chão mostrava um mapa exato das terras do palácio e o oceano em volta, mas o mosaico se mexia. Azulejos de pedra colorida representando os diferentes exércitos e monstros marinhos mudavam de lugar quando as forças mudavam de posição. Construções que desmoronavam na vida real também desmoronavam na figura. De pé ao lado do mosaico, estudando seriamente a batalha, estava um grupo sortido de guerreiros, mas nenhum deles parecia com o meu pai. Eu estava procurando por um cara grande com um bronzeado e uma barba preta, usando bermudas e camisa havaiana. Não tinha ninguém assim lá. Um cara era um sereiano, com 2 caudas ao invés de uma. Sua pele era verde e sua armadura possuía botões de pérola. Seu cabelo preto estava amarrado em um rabo de cavalo, e ele parecia ser jovem, apesar de ser difícil dizer com não-humanos. Eles podiam ter centenas de anos ou 3. A seu lado estava um velho com uma barba branca espessa e cabelos cinza. Sua armadura de batalha parecia ser mais pesada do que ele. Ele tinha olhos verdes e rugas de sorriso a seu redor, mas não estava sorrindo agora. Ele estava estudando o mapa e se apoiando em um grande bastão de metal. À sua direita estava uma linda mulher em armadura verde com cabelos negros e chifres estranhos como garras de caranguejo. E tinha um golfinho, apenas um golfinho normal, mas estava olhando intensamente para o mapa. Delfim, disse o velho. Mande Palamon e sua legião de tubarões à frente ocidental. Nós temos que neutralizar aqueles leviatãs.
O golfinho falou em uma voz estranha, mas pude entender em minha mente em sim, Lorde. Ele foi embora. Eu olhei com receio para Tyson, depois de novo para o velho. Não parecia possível, mas... Pai. Eu perguntei. O velho me olhou. Eu reconheci o brilho em seus olhos, mas o rosto. Ele parecia ter envelhecido 40 anos. Olá, Percy. O que aconteceu com você? Tyson me cutucou. Ele estava sacudindo a cabeça com tanta força que eu tive medo que ela fosse cair, mas Poseidon não pareceu ofendido. Está tudo bem, Tyson, ele disse. Percy, desculpe a minha aparência. A guerra tem sido dura para mim. Mas você é imortal, eu disse em voz baixa. Você pode aparentar ser o que você quiser. Eu retrato o estado do meu reino, ele disse. E nesse momento esse estado é bem sério. Percy, eu deveria apresentá-lo, eu receio que tenha acabado de perder meu tenente Delfim, deus dos golfinhos. Essa é minha, esposa, Anfitrite. Minha querida. A mulher na armadura verde olhou friamente para mim, depois cruzou os braços e disse, com licença, meu lorde. Eu sou necessária na batalha. Ela nadou para longe. Eu me senti bem estranho, mas eu acho que não podia culpá-la. Eu nunca tinha pensado muito nisso, mas meu pai tinha uma esposa imortal. Todos os seus romances com mortais, incluindo a minha mãe. Bem, Anfitrite provavelmente não gostava muito disso. Poseidon limpou a garganta. Sim, bem, e este é meu filho Triton. Meu outro filho. Seu filho e herdeiro, o cara verde corrigiu. Sua cauda de peixe dupla farfalhava para frente e para trás. Ele sorriu para mim, mas não havia amizade em seus olhos. Olá, Perseu Jackson. Veio ajudar, finalmente? Ele agia como se eu estivesse atrasado ou fosse preguiçoso. Se pudesse corar debaixo d'água, eu provavelmente teria corado. Me diga o que fazer, eu disse. Triton sorriu como se essa fosse uma sugestão fofa, como se eu fosse um cachorro ligeiramente divertido que havia latido para ele ou algo assim. Ele se voltou para Poseidon. Eu irei para a linha de rente, pai. Não se preocupe. Eu não falharei. Ele assentiu educadamente para Tyson. Por que eu não ganhava esse tipo de respeito? Então ele foi embora rapidamente para mais dentro d'água. Poseidon suspirou. Ele ergueu seu bastão, e ele se transformou em sua arma normal, num tridente enorme. As pontas brilharam com uma luz azul, e a água a seu redor ferveu com a energia. Eu sinto muito por isso, ele me disse. Uma serpente do mar gigante apareceu acima de nós e começou a descer em espirais até o telhado. Era laranja brilhante, com uma boca com presas grande o suficiente para engolir um ginásio. Mal olhando para cima, Poseidon apontou seu tridente para a fera e atirou energia azul. Kabum! O monstro explodiu em 1 milhão de peixes dourados, todos nadaram para longe assustados. Minha família está ansiosa, Poseidon continuou como se nada tivesse acontecido. A batalha contra Oceanus está indo mal. Ele apontou para a borda do mosaico. Com o rabo de seu tridente ele apontou para a imagem de um sereiano maior do que os outros, com chifres de touro. Ele parecia estar dirigindo uma carruagem puxada por lagostas, e ao invés de uma espada ele brandava uma serpente viva. Oceanus, eu disse, tentando me lembrar. O titã do mar. Poseidon assentiu. Ele era neutro na primeira guerra entre deuses e titãs. Mas Cronos o convenceu a lutar. Isso não é um bom sinal. Oceanus não se comprometeria a lutar a menos que tivesse certeza que escolheria o lado vencedor. Ele parece ser estúpido, eu disse tentando soar otimista. Quero dizer, quem luta com uma cobra? Papai irá amarrá-la em nós, disse Tyson firmemente. Poseidon sorriu, mas ele parecia fatigado. Eu aprecio sua fé. Nós estamos em guerra há quase 1 ano agora. Meus poderes estão sendo postos à prova. E ele ainda consegue novas forças para jogar contra mim, monstros marinhos tão antigos que eu tinha me esquecido deles. Eu ouvi uma explosão à distância, mais ou menos uma meia milha. Uma montanha de coral se desintegrou debaixo do peso de 2 criaturas gigantes. Eu podia ver suas formas palidamente. Um era uma lagosta. O outro era um humanoide gigante como os ciclopes, mas estava cercado por uma agitação de membros. A princípio pensei que ele estivesse usando um monte de polvos gigantes, mas então percebi que eram seus próprios braços, sem braços malhando, lutando. Briares.
Eu disse. Eu estava feliz em vê-lo, mas ele parecia estar lutando pela própria vida. Ele era o último do seu tipo, luz de 100 mãos, primos dos Ciclopes. Nós o tínhamos salvado da prisão de Cronos no último verão, e eu sabia que ele tinha vindo ajudar Poseidon, mas não tinha ouvido falar dele desde então. Ele luta bem, disse Poseidon. Eu queria ter todo um exército como ele, mas ele é único. Eu observei enquanto Briares rugia com raiva e apanhava a lagosta, que lutava e batia suas pinças. Ele a jogou na montanha de coral, e a lagosta desapareceu na escuridão. Briares nadou atrás dele, seus 100 braços girando como as pás de um barco. Perse, nós não temos muito tempo, meu pai disse. Conte-me de sua missão. Você viu Cronos? Eu contei tudo para ele, apesar da minha voz ter ficado abafada quando expliquei sobre Bequendor. Eu olhei para os pátios abaixo e vi centenas de sereianos feridos deitados em leitos improvisados. Eu vi filas de corais que tinham virado sepulturas precipitadamente. Eu percebi que Bequendor não era a primeira morte. Ele era apenas um de centenas, talvez milhares. Eu jamais havia me sentido tão zangado e desamparado antes. Poseidon mexeu em sua barba. Perse, Bequendor escolheu uma morte heróica. Você não tem culpa disso. O exército de Cronos se desordenará. Muitos foram destruídos. Mas nós não o matamos, matamos? Enquanto dizia isso, eu sabia que era uma esperança ingênua. Nós podíamos explodir seu navio e desintegrar seus monstros, mas um Lorde Titã não seria morto tão facilmente. Não, Poseidon admitiu. Mas você comprou algum tempo para o nosso lado. Tinha meio sangues naquele navio, eu disse, pensando na criança que tinha visto nas escadas. De alguma forma eu tinha conseguido me concentrar só nos monstros e Cronos. Eu me convenci que não tinha problema em destruir aquele navio porque eles eram maus, eles estavam navegando para atacar minha cidade e, além do mais, eles não poderiam ser mortos permanentemente. Monstros só eram vaporizados e se reformavam eventualmente. Mas meio sangues. Poseidon colocou sua mão em meu ombro. Perse, só tinham alguns poucos guerreiros meio-sangue naquele navio, e todos eles tinham escolhido lutar por Cronos. Talvez alguns tenham escutado seu aviso e escaparam. Se não fizeram isso, escolheram seu próprio caminho. Eles sofreram lavagem cerebral, eu disse. Agora estão mortos e Cronos ainda está vivo. Isso deveria fazer com que eu me sentisse melhor? Eu encarei o mosaico, pequenas explosões de azulejo destruindo monstros de azulejo. Parecia tão fácil quando era só uma figura. Tyson pôs seu braço à minha volta. Se qualquer outra pessoa tivesse feito isso, eu a teria empurrado, mas Tyson era grande e teimoso demais. Ele me abraçava quer eu queira quer não. Não foi sua culpa, irmão. Cronos não explode bem. Da próxima vez vamos usar um bastão grande. Perse, meu pai disse. O sacrifício de Bequendor não foi em vão. Você dispersou a força da invasão. Nova York ficará segura por um tempo, o que libera os outros olimpianos para lidarem com a ameaça maior. Ameaça maior? Eu pensei no que o Titã Dourado tinha dito em meu sonho, os deuses responderam ao desafio. Logo serão destruídos. Uma sombra passou pelo rosto do meu pai. Você teve tristeza suficiente por um dia. Pergunte a Chiron quando voltar ao acampamento. Voltar ao acampamento? Mas você está com problemas aqui. Eu quero ajudar. Você não pode, Perse. Seu trabalho é em outro lugar. Eu não pude acreditar que estava ouvindo isso. Eu olhei para Tyson para ajuda. Meu irmão mordeu seu lábio. Papai. Perse pode lutar com uma espada. Ele é bom. Eu sei disso, disse Poseidon gentilmente. Pai, eu posso ajudar, eu disse. Eu sei que posso. Você não vai se aguentar por muito mais tempo. Uma bola de fogo foi lançada pelo céu pelas linhas inimigas. Eu pensei que Poseidon iria desviá-la ou algo assim, mas ela pousou no jardim exterior e explodiu, mandando os sereianos dando cambalhotas pela água. Poseidon piscou como se tivesse acabado de ser esfaqueado. Volte ao acampamento, ele insistiu. E diga a Chiron que está na hora. De que? Você deve ouvir a profecia. A profecia completa. Eu não precisava perguntar a ele qual profecia. Eu estivera ouvindo sobre a grande profecia por anos, mas ninguém nunca me contava a coisa toda. Tudo o que eu sabia era que eu deveria fazer uma decisão que decidiria o destino do mundo, mas sem pressão. E se essa for a decisão?
Eu disse. Ficar aqui para lutar ou ir embora? E se eu partir e você? Eu não podia dizer morrer. Deuses não deveriam morrer, mas eu já tinha visto acontecer. Mesmo se eles não morressem, eles podiam ser reduzidos a quase nada, exilados, prisioneiros nas profundezas do Tártaro como Cronos tinha sido. Perse, você deve ir, Poseidon insistiu. Eu não sei qual será sua decisão final, mas sua luta está no mundo acima. E por motivo algum você deve falar para seus amigos no acampamento. Cronos sabia seus planos. Vocês têm um espião. Nós vamos aguentar aqui. Não temos opção. Tyson agarrou minha mão desesperadamente. Sentirei sua falta, irmão. Nós olhamos, nosso pai parecer envelhecer outros 10 anos. Tyson, você também tem um trabalho a fazer, meu filho. Eles precisam de você na sala de armas. Tyson fez outra careta. Eu irei. Ele fungou. Ele me abraçou com tanta força que quase quebrou minhas costelas. Perse, tome cuidado. Não deixe os monstros te matarem morto. Eu tentei assentir confiantemente, mas isso era demais para o grandão. Ele chorou e nadou para longe em direção à sala de armas, onde seus primos estavam consertando lanças e espadas. Você deveria deixá-lo lutar, eu disse a meu pai. Ele odeia estar preso na sala de armas. Você não percebe? Poseidon sacudiu a cabeça. Já é ruim o suficiente eu ter que mandá-lo para o perigo. Tyson é jovem demais. Eu devo protegê-lo. Você deveria confiar nele, eu disse. Não tentar protegê-lo. Os olhos de Poseidon queimaram. Eu pensei que tinha ido longe demais, mas então ele olhou para o mosaico e seus ombros se envergaram. Nos azulejos o sereiano na carruagem de lagosta estava se aproximando do palácio. Oceanus se aproxima, meu pai disse. Eu devo encontrá-lo em batalha. Eu nunca tive medo por um deus antes, mas eu não podia ver como meu pai poderia enfrentar Oceanus e vencer. Eu aguentarei, Poseidon prometeu. Eu não desistirei de meu reino. Apenas me diga, Perse, você ainda tem o presente de aniversário que lhe dei no verão passado? Eu assenti e puxei meu cordão do campo. Ele tinha uma conta para cada verão que eu estive no acampamento meio-sangue, mas desde o verão passado também tinha $1 de areia pendurado. Meu pai tinha me dado de presente de aniversário de 15 anos. Ele me disse que eu saberia como gastá-lo, mas até agora eu não tinha entendido o que ele quis dizer com isso. Tudo o que eu sabia é que não entrava nas máquinas da cantina da escola. O tempo está chegando, ele prometeu. Com alguma sorte eu te verei no seu aniversário semana que vem, e nós faremos uma celebração apropriada. Ele sorriu, e por um momento eu vi a velha luz em seus olhos. Então o mar inteiro ficou escuro na nossa frente, como se uma tempestade de tinta estivesse passando. Um trovão crepitou o que deveria ser impossível debaixo d'água. Uma enorme presença fria estava se aproximando. Eu senti uma onda de medo passar pelos exércitos abaixo de nós. Eu devo assumir minha forma real de Deus, disse Poseidon. Vá-lhe boa sorte, meu filho. Eu quis encorajá-lo, abraçá-lo ou algo assim, mas eu sabia que era melhor não ficar por perto. Quando um Deus assume sua forma verdadeira, o poder é tão grande que qualquer mortal que olhar para ele se desintegrará. Ah Deus, Pai, eu consegui. Então eu me virei. Eu pedi para as correntes marinhas que me ajudassem. A água rodopiava à minha volta, e eu estourei em direção à superfície em velocidade que faria um humano normal explodir como um balão. Quando eu olhei para trás, tudo o que pude ver eram flashes de azul e verde enquanto meu pai lutava com o Titã, e o próprio mar estava dividido pelos dois exércitos. Capítulo 3. Se você quer ser popular no acampamento meio-sangue, não volte de uma missão com notícias ruins. A notícia da minha chegada se espalhou assim que eu saí do oceano. Nossa praia fica no litoral norte de Long Island e é encantada, então a maior parte das pessoas nem consegue vê-la. Pessoas não simplesmente aparecem na praia a menos que sejam meio-sangues, ou deuses ou entregadores de pizza muito, muito perdidos. Isso realmente aconteceu, mas já é outra história. De qualquer forma, o vigia que estava trabalhando era Connor Sol da cabine de Hermes. Quando ele me viu, ele ficou tão excitado que caiu da árvore onde estava. Então ele soprou o chifre de búzio para sinalizar o acampamento e correu para me cumprimentar. Connor tinha um sorriso torto que combinava com seu senso de humor torto.
Ele é um cara bem legal, mas você sempre deve ficar com uma mão na carteira enquanto ele está por perto, e não dê a ele, sob circunstância nenhuma, acesso a creme de barbear, a menos que queira achar seu saco de dormir cheio dele. Ele tem cabelo castanho encaracolado que é um pouco mais curto do que o de seu irmão, Travis, e esse é o único jeito que tenho para diferenciá-los. Os dois são tão diferentes do meu velho inimigo Luke que é difícil acreditar que são todos filhos de Hermes. Percy, ele gritou. O que aconteceu? Onde está Beckendor? Então ele viu minha expressão, e seu sorriso derreteu. Oh, não. Pobre Silena. Santos Zeus, quando ela descobrir. Juntos nós subimos as dunas de areia. Algumas centenas de metros à frente, as pessoas já estavam andando em nossa direção. Percy voltou, elas provavelmente estão pensando. Ele salvou o dia. Talvez tenha trazido souvenirs. Eu parei no pavilhão de refeições e os esperei. Não fazia sentido correr até lá para dizer a eles o perdedor que eu era. Eu olhei através do vale e tentei me lembrar como o acampamento meio-sangue parecia da primeira vez que eu o vi. Isso parecia ter sido há 1 zilhão de anos atrás. Do pavilhão de refeições, você podia ver praticamente tudo. Colinas circulavam o vale. Na mais alta, a colina meio-sangue, o pinheiro de Thalia continuava com o velocino de ouro pendurado em seus galhos, protegendo magicamente o campo de seus inimigos. O dragão de guarda-pneus estava tão grande agora que eu podia vê-lo daqui, enrolado no tronco da árvore, mandando sinais de fumaça enquanto roncava. À minha direita estava a floresta. À minha esquerda, o lago da canoagem que brilhava, e a parede de escaladas que ficava incandescente por causa da lava que passava por ela. 12 cabines, uma para cada deus olímpiano, faziam um padrão de uma ferradura em volta da área comum. Mais ao sul estavam os campos de morango, a sala de armas e a casa grande de 4 andares com sua pintura azul e o catavento de águia. De certa forma, o acampamento não tinha mudado. Mas você não pode ver uma guerra olhando para prédios ou campos. Você a vê nos rostos dos meio-sangues, sátiros e naídes que estavam subindo a colina. Não tinham tantos no acampamento quanto há 4 verões atrás. Alguns tinham ido e nunca voltaram. Alguns tinham morrido lutando. Outros, nós tentamos não falar sobre eles, tinham se juntado ao inimigo. Os que ainda estavam aqui estavam endurecidos pela batalha e cansados. Tinha pouco riso no campo esses dias. Mesmo a cabine de Hermes não fazia tantas travessuras. É difícil apreciar as brincadeirinhas de mau gosto quando toda a sua vida parecia ser uma. Kiron galopou para o pavilhão chegando primeiro, o que era fácil para ele, já que era garanhão branco da cintura para baixo. Sua barba tinha crescido desordenada durante o verão. Ele usava uma camisa verde dizendo meu outro carro é um centauro e um arco estava pendurado em suas costas. Percy, ele disse. Graças aos deuses. Mas onde? Annabeth entrou correndo logo atrás dele, e irei admitir que meu coração fez uma pequena volta olímpica em meu peito quando eu a vi. Não é que ela tentasse parecer bonita. Nós estivéramos indo a tantas missões de combate ultimamente, ela mal penteava seu cabelo loiro encaracolado, e ela não ligava para as roupas que estava usando, geralmente a mesma camisa laranja do acampamento meio-sangue e jeans, e de vez em quando sua armadura de bronze. Seus olhos eram de um cinza tempestuoso. Na maior parte do tempo, nós não podíamos conversar sem tentar estrangular um ao outro. Apesar disso, só de vê-la me fez ficar ligeiramente embriagado. No verão passado, logo antes de Luke ter se transformado em Cronos e tudo ter ficado azedo, teve algumas vezes que eu pensei que talvez... Bem, que talvez nós pudéssemos passar da fase de estrangular um ao outro. O que aconteceu? Ela agarrou meu braço. O Luke está... O navio explodiu, eu disse. Ele não foi destruído. Eu não sei onde. Silena Beauregard empurrou através da multidão. Seus cabelos não estavam penteados e ela nem ao menos estava usando maquiagem, o que não era próprio dela. Onde está Charlie? Ela exigiu, procurando em volta como se ele pudesse ter se escondido. Eu olhei desamparado para Kiron. O velho centauro clareou a garganta. Silena, minha querida, vamos falar sobre isso na casa grande. Não, ela murmurou. Não. Não. Ela começou a chorar e o resto de nós ficou ali, atordoados demais para falar alguma coisa. Nós já havíamos perdido tantas pessoas no verão, mas isso era pior. Com Beckendor morto, parecia que alguém tinha roubado a âncora de todo o acampamento. Finalmente Clarice da cabine de Ares deu um passo à frente. Ela colocou seu braço ao redor de Silena.
Elas tinham a amizade mais estranha do mundo, uma filha do deus da guerra e uma filha da deusa do amor, mas desde que Selena deu conselhos a Clarice sobre seu primeiro namorado, Clarice decidiu que era guarda-costas pessoal de Selena. Clarice estava vestida em sua armadura de combate cor de sangue, com seu cabelo castanho preso em uma bandana. Ela era tão grande e musculosa quanto um jogador de rugby, com uma carranca permanente em seu rosto, mas ela falou gentilmente com Selena. Vamos, garota, ela disse. Vamos para a casa grande. Eu farei um chocolate quente para você. Todos se voltaram e foram embora em duplas ou trios, em direção às cabines. Ninguém estava hesitado para me ver agora. Ninguém queria ouvir falar sobre o navio explodido. Apenas Annabeth e Kiron ficaram para trás. Annabeth varreu uma lágrima de sua bochecha. Eu estou feliz que você não esteja morto, cabeça de alga. Obrigado, eu disse. Eu também. Kiron pôs uma mão em meu ombro. Tenho certeza que você fez tudo o que pode, Percy. Você irá nos contar o que aconteceu? Eu não queria passar por aquilo de novo, mas eu lhes contei a história, incluindo meu sonho sobre os titãs. Eu excluí o detalhe sobre Nico. Nico havia me feito prometer que eu não contaria a ninguém sobre seu plano até que eu já tivesse resolvido, e o plano era tão assustador que eu não me importava em mantê-lo em segredo. Kiron olhou para o vale. Nós devemos convocar um conselho de guerra. Imediatamente. Para discutirmos sobre esse espião, e outros problemas. Poseidon mencionou outra ameaça, eu disse. Alguma coisa ainda maior do que o Princesa Andrômeda. Eu pensei que poderia ser o desafio que o Titã mencionou em meu sonho. Kiron e Annabeth trocaram olhares, como se soubessem alguma coisa que eu não sabia. Eu odiava quando faziam isso. Nós também vamos discutir isso, Kiron prometeu. Mais uma coisa. Eu respirei fundo. Quando eu falei com meu pai, ele disse para dizer a você que está na hora. Eu preciso saber a profecia completa. Os ombros de Kiron se arquearam, mas ele não pareceu surpreso. Eu temi esse dia. Muito bem. Annabeth, nós vamos mostrar a Percy a verdade, toda ela. Vamos ao sótão. Eu estive no sótão da casa grande 3 vezes antes, o que era 3 vezes a mais do que eu desejava ter ido. Uma escada levava até lá de cima. Eu me perguntei como Kiron iria até lá, sendo meio cavalo e tudo, mas ele não tentou. Você sabe onde está? Ele disse a Annabeth. Traga para baixo, por favor. A Annabeth assentiu. Venha, Percy. O sol estava se pondo do lado de fora, então o sótão estava ainda mais escuro e arrepiante do que o normal. Troféus de heróis antigos estavam empilhados em todos os lugares, escudos dentados, cabeças decepadas de vários monstros em jarros, um par de dados felpudos em uma placa de bronze que dizia, roubado do Honda Civic de Chrysaor, por G.U.S., filho de Hermes, 1998. Eu apanhei uma espada de bronze tão afundada que parecia com a letra M. Eu ainda podia ver manchas verdes no metal do veneno mágico que costumava cobri-la. A etiqueta estava datada do verão passado. Ela dizia, em cimitarra de Campé, destruída na Batalha do Labirinto. Você se lembra de Briares jogando aqueles pedregulhos? Eu perguntei. Annabeth me lançou um sorriso maldoso. E Grover causando o pânico? Nós trocamos olhares. Eu pensei em uma época diferente do verão passado, debaixo do Monte St. Helens, quando Annabeth pensou que eu ia morrer e me beijou. Ela limpou a garganta e desviou o olhar. Profecia. Certo. Eu larguei a cimitarra. Profecia. Nós andamos até a janela. Em um banquinho de 3 pernas estava o oráculo, uma múmia murcha em um vestido colorido. Tufos de cabelos pretos estavam agarrados em seu crânio. Olhos vidrados encaravam o nada em sua cara semelhante a couro. Só olhar para ela fez minha pele se arrepiar. Se você quisesse deixar o campo durante o verão, você costumava ter que vir aqui para uma missão. Esse verão, a regra tinha sido deixada de lado. Campistas saíam o tempo todo em missões de combate. Nós não tínhamos escolha se quiséssemos parar Cronos. Ainda assim eu me lembrava bem demais da névoa verde estranha, o espírito do oráculo, que vivia dentro da múmia. Ela parecia sem vida agora, mas sempre que falava uma profecia, ela se mexia. Às vezes uma névoa saía de sua boca e criava formas estranhas. Uma vez ela já tinha até deixado o sótão e dado uma voltinha como zumbi na floresta para entregar uma mensagem. Eu não tinha certeza do que ela ia fazer em relação à grande profecia. Eu meio que esperava que ela começasse a sapatear ou algo assim.
Mas ela apenas estava lá como se estivesse morta, o que ela estava. Eu nunca entendi isso, eu sussurrei. O que? Perguntou Annabeth. Porque é uma múmia. Percy, ela não costumava ser uma múmia. Por centenas de anos o espírito de Oráculo viveu dentro de uma bela donzela. O espírito passava de geração em geração. Quirrell me disse que ela era assim há 50 anos. Annabeth apontou para a múmia. Mas ela foi a última. O que aconteceu? Annabeth começou a dizer alguma coisa, mas depois mudou de ideia aparentemente. Vamos apenas fazer nosso trabalho e sair daqui. Eu olhei nervosamente para a cara murcha do oráculo. Então o que agora? Annabeth se aproximou da múmia e estendeu as palmas. Ó oráculo, já é tempo. Eu peço pela grande profecia. Eu estendi os braços eu mesmo, mas a múmia não se mexeu. Ao invés disso, Annabeth se aproximou e desabotoou um de seus cordões. Eu nunca tinha prestado muita atenção às suas joias e coisa e tal. Mas quando Annabeth se voltou para mim, ela estava segurando uma bolsa de couro, como uma bolsa nativo-americana de remédios, fechada com uma corda com penas. Ela abriu a bolsa e tirou um rolo de pergaminho que não era maior do que seu dedo. Sem chance, eu disse. Você quer dizer que todos esses anos, eu estive perguntando sobre essa profecia estúpida, e estava bem aqui em volta do pescoço dela? Ainda não era tempo, disse Annabeth. Acredite em mim, Percy, eu li isso quando tinha 10 anos de idade, e ainda tenho pesadelos sobre isso. Ótimo. Eu disse. Posso lê-la agora? Lá embaixo no Conselho de Guerra, disse Annabeth. Não na frente da, você sabe. Eu olhei para os olhos vidrados do oráculo, e decidi não discutir. Nós descemos as escadas para nos juntarmos aos outros. Eu não sabia disso naquela época, mas essa seria a última vez que eu entraria no sótão. Os conselheiros seniores tinham se reunido em volta da mesa de ping-pong. Não me pergunte por quê, mas a sala de recreação tinha se tornado o quartel-general não oficial para conselhos de guerra. Quando Annabeth, Quirrell e eu entramos, entretanto, parecia mais com uma competição de gritos. Clarice ainda estava vestindo a armadura completa. Sua lança elétrica estava presa em suas costas. Na verdade, sua segunda lança elétrica, já que eu tinha quebrado a primeira. Ela chamava a lança de mutiladora. Nas suas costas, todos os outros a chamavam de perdedora. Ela tinha um elmo em forma de javali debaixo de seu braço e uma faca em seu cinto. Ela estava no meio de uma gritaria com Michael e El, o novo conselheiro de Apolo, o que parecia meio engraçado já que Clarice é quase 30 centímetros mais alta. Michael tinha assumido a cabine de Apolo depois de Lee Fletcher ter morrido na batalha verão passado. Ele me lembrava um detetive, com o nariz pontudo e feições marcadas, provavelmente porque fazia muita carranca ou porque passava muito tempo olhando para a flecha em um arco. É a nossa pilhagem, ele gritava, ficando na ponta dos pés para que pudesse encarar Clarice. Pode beijar-me e alijava. Ao redor da mesa, pessoas estavam tentando não rir dos irmãos Stowe, Pollux da cabine de Dionísio, Kate Gardner de Deméter. Até Jake Mason, o apressadamente escolhido novo conselheiro de Hefesto, abriu um pequeno sorriso. Apenas Selena Beauregard não prestava muita atenção. Ela se sentou ao lado de Clarice e encarava ociosamente a rede de ping-pong. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Uma xícara de chocolate quente jazia intocada na sua frente. Parecia injusto que ela tivesse que estar aqui. Eu não podia acreditar que Clarice e Michael estavam de pé a seu lado, discutindo sobre alguma coisa tão estúpida como uma pilhagem, quando ela tinha acabado de perder Beckendor. Parem com isso! Eu gritei. O que vocês estão fazendo? Clarice me lançou um olhar ameaçador. Diga ao Michael para não ser um idiota egoísta. Oh, isso é perfeito, vindo de você, disse Michael. A única razão para eu estar aqui é para apoiar Selena, gritou Clarice. De outra forma eu estaria de volta à minha cabine. Do que vocês estão falando? Eu demandei. Pollux clareou a garganta. Clarice tem se recusado a falar com qualquer um de nós até que seu problema seja resolvido. Ela não fala nada há 3 dias. Tem sido ótimo, disse Trave. Estou cortante. Que problema? Eu perguntei. Clarice se virou para Quirrell. Você está no comando, certo? A minha cabine ganha o que quer ou não? Quirrell bateu seus cascos. Minha querida, como eu já expliquei, Michael está certo. A cabine de Apollo tem mais direito. Além disso, nós temos problemas mais importantes.
Claro, Clarice rebateu. Sempre há problemas mais importantes do que o que Ares precisa. Nós só devemos aparecer e lutar quando vocês precisarem de nós, e não reclamarmos. Isso seria legal, murmurou Connor Sol. Clarice pegou sua faca. Talvez eu devesse perguntar ao Sr. D. Como você sabe, Kiron interrompendo, seu tom ligeiramente zangado agora, nosso diretor, Dionísio, está atarefado com a guerra. Ele não pode ser chateado com isso. Entendo, disse Clarice. E os conselheiros seniores? Algum de vocês está do meu lado? Ninguém estava sorrindo agora. Nenhum deles encontrou o olhar de Clarice. Ótimo. Clarice se virou para Selena. Eu sinto muito. Eu não pretendia entrar nisso quando você acabou de perder. De qualquer forma eu me desculpo. Com você. Ninguém mais. Selena não pareceu registrar suas palavras. Clarice atirou sua faca em cima da mesa de ping-pong. Todos vocês podem lutar essa guerra sem Ares. Até eu ter minha satisfação, ninguém da minha cabine vai erguer um dedo para ajudar. Se divirtam morrendo. Os conselheiros estavam chocados demais para dizer qualquer coisa enquanto Clarice saía da sala como uma tempestade. Finalmente Michael Yell disse, que alívio. Você está brincando? Protestou Kate Gardner. Isso é um desastre. Ela não pode estar falando sério, disse Travis. Pode. Kiron assentiu. Seu orgulho foi ferido. Ela vai se acalmar eventualmente. Mas ele não pareceu convencido. Eu queria perguntar com que diabos Clarice estava com tanta raiva, mas quando olhei para Annabeth ela falou sem emitir som, te conto mais tarde. Agora, Kiron continuou, se vocês puderem conselheiros. Percy trouxe algo que eu acho que todos devem escutar. Percy, a grande profecia. Um meio-sangue filho de um dos três cães. Percy? A Annabeth interrompeu. Isso é grandes, não cães. Oh, certo, eu disse. Ser disléxico é uma marca de um meio-sangue, mas às vezes eu realmente odiava isso. Quanto mais nervoso eu fico, o pior minha leitura é, um meio-sangue de um dos três grandes deuses, chegará aos 16 contra todas as chances. Eu hesitei, encarando as próximas linhas. Uma impressão gelada começou em meus dedos como se o papel estivesse congelando. E verá o mundo em um sono sem fim. A alma do herói, pela lâmina amaldiçoada será ceifada. De repente contra-corrente pareceu mais pesada no meu bolso. Uma lâmina amaldiçoada? Kiron uma vez me disse que contra-corrente tinha trazido tristeza a muitas pessoas. Seria possível que minha própria espada me mataria? E como o mundo entraria em um sono sem fim, a menos que isso significasse morte? Percy, estimulou Kiron. Leia o resto. Minha boca parecia cheia de areia, mas eu falei as últimas duas linhas. Uma única escolha deverá terminar seus dias. O Olimpo perseguir. Preservar, disse Annabeth gentilmente. Significa salvar. Eu sei o que significa, eu resmunguei. O Olimpo preservar ou arrasar. A sala estava silenciosa. Finalmente Connor Sol disse, levantar é bom, não é? Não levantar, disse Selena. Sua voz estava baixa, mas eu estava surpreso de ouvi-la falar qualquer coisa. ARRAZAR significa destruir. Obliterar, disse Annabeth. Aniquilar. Transformar em pó. Entendemos. Meu coração parecia de chumbo. Obrigado. Todos estavam olhando para mim, com preocupação, ou pena, ou talvez um pouco de medo. Kiron fechou os olhos como se estivesse fazendo uma oração. Em forma de cavalo, sua cabeça quase tocava as luzes da sala de recreação. Você vê agora, Percy, o porquê de termos achado que seria melhor não te contar a profecia completa. Você tinha peso suficiente em seus ombros. Sem perceber que eu morreria de qualquer forma no final? Eu disse. Eu entendi. Kiron me olhou tristemente. O cara tinha 300 anos de idade. Ele tinha visto centenas de heróis morrerem. Ele podia não gostar disso, mas estava acostumado. Ele provavelmente sabia melhor do que eu, ao tentar me tranquilizar. Percy, disse Annabeth. Você sabe que as profecias sempre têm um duplo significado. Pode não significar literalmente a sua morte. Com certeza, eu disse. Uma única escolha deverá terminar seus dias.
Isso tem toneladas de significados, certo? Talvez nós possamos impedir, ofereceu Jake Mason. A alma do herói, pela lâmina amaldiçoada será ceifada. Talvez nós possamos achar essa lâmina amaldiçoada e destruí-la. Soa como a foice de Cronos, certo? Eu não tinha pensado nisso, mas não importava se a lâmina amaldiçoada era contra a corrente ou a foice de Cronos. De qualquer forma, eu duvidava que pudéssemos parar a profecia. Uma lâmina estava destinada a ceifar minha alma. Como regra geral, eu preferia não ter minha alma ceifada. Talvez nós devêssemos deixar Percy pensar sobre essas linhas, disse Quirón. Ele precisa de tempo. Não. Eu dobrei a profecia e a meti em meu bolso. Eu me senti desafiado e com raiva, apesar de não saber de quem eu estava com raiva. Eu não preciso de tempo. Se eu morrer, eu morro. Eu não posso me preocupar com isso, certo? As mãos de Annabeth estavam tremendo um pouco. Ela não me olhava nos olhos. Vamos continuar, eu disse. Nós temos outros problemas. Nós temos um espião. Michael e El fez uma carranca. Um espião? Eu contei a eles o que tinha acontecido no Princesa Andrômeda, como Cronos sabia de antemão que viríamos, como ele tinha me mostrado o pingente de prata em forma de foice que ele usava para se comunicar com alguém no campo. Silena começou a chorar novamente, e Annabeth colocou um braço em seus ombros. Bem, disse Connor Sol desconfortavelmente, nós suspeitávamos que tivesse um espião há anos, certo? Alguém continuou a passar informação para Luke, como a localização do Velocino de Ouro há 2 anos atrás. Deve ser alguém que o conhecia bem. Inconscientemente, ele olhou para Annabeth. Ela tinha conhecido Luke melhor do que qualquer um, é claro, mas Connor desviou o olhar rapidamente. Quero dizer, poderia ser qualquer um. Sim. Kate Gardner encarou os irmãos Sol. Ela desgostava deles desde que eles decoraram o telhado de grama de Deméter com coelhinhos da Páscoa de chocolate. Como um dos irmãos de Luke. Travis e Connor começaram a discutir com ela. Parem! Silena bateu na mesa com tanta força que seu chocolate quente derramou. Charlie está morto e vocês estão todos discutindo como criancinhas. Ela abaixou a cabeça e começou a soluçar. Chocolate quente caía da mesa de ping-pong. Todos pareciam envergonhados. Ela está certa, disse Pollux finalmente. Acusar um ao outro não ajuda. Nós precisamos manter os olhos abertos para um colar com pingente de foice. Se Cronos tinha um, o espião provavelmente tem também. Michael e El grunhiu. Nós temos que achar esse espião antes de planejarmos nossa próxima operação. Explodir o Princesa Andrômeda não irá detê-lo para sempre. Realmente, disse Quirón. De fato seu próximo ataque já está vindo. Eu franzi minhas sobrancelhas. Você quer dizer ameaça maior que Poseidon mencionou? Ele e Annabeth trocaram um olhar, está na hora. Eu já mencionei que odeio quando eles fazem isso? Percy, disse Quirón, nós não queríamos lhe dizer até você voltar para o campo. Você precisava de umas férias com seus amigos mortais. A Annabeth corou. Eu entendi que ela sabia que eu estivera saindo com Raquel, e eu me senti culpado. Então eu me senti com raiva por estar me sentindo culpado. Eu tinha permissão para ter amigos fora do campo, certo? Não era como se... Me conte o que aconteceu, eu disse. Quirón pegou um cálice de bronze da mesa de lanches. Ele jogou água dentro do prato quente onde geralmente derretíamos queijo nacho. Vapor subiu, fazendo um arco-íris de cores fluorescentes. Quirón tirou um dracma de ouro de sua algibeira, o jogou na névoa, e murmurou, o íris, deusa do arco-íris, nos mostre a ameaça. A névoa estremeceu. Eu vi a imagem familiar de um vulcão oculto, o Monte St. Helens. Enquanto eu olhava, o lado da montanha explodiu. Fogo, cinza e lava saíram. Uma voz de telejornal estava dizendo ainda maior do que a erupção do ano passado, e os geólogos avisam que a montanha pode não ter terminado. Eu sabia tudo sobre a erupção do ano passado. Eu a tinha causado. Mas essa explosão era muito pior. A montanha estava destruindo a si mesma, ruindo pelo lado de dentro. Uma forma enorme saiu da fumaça e da lava como se estivesse saindo de um bueiro. Eu esperava que a névoa impedisse os humanos de ver claramente, porque o que eu vi teria causado pânico e motins nos Estados Unidos inteiro. O gigante era maior do que qualquer outra coisa que eu já havia encontrado.
Mesmo meus olhos de meio-sangue não podia ver sua forma exata através das cinzas e do fogo, mas era vagamente humanoide tão grande que podia ter usado o prédio Chrysler como bastão de beisebol. A montanha tremeu com um som horrível, como se o monstro estivesse rindo. É ele, eu disse. Typhon. Eu estava esperando seriamente que Kiron fosse dizer alguma coisa boa, tipo não, aquele é o nosso amigo gigante Leroy. Ele irá nos ajudar. Mas estava sem essa sorte. Ele simplesmente assentiu. O monstro mais horrível de todos, a maior ameaça que os deuses já enfrentaram. Ele se libertou de debaixo da montanha enfim. Mas essa cena é de 2 dias atrás. Isso é o que está acontecendo hoje. Kiron balançou sua mão e a imagem mudou. Eu vi um monte de nuvens de tempestade passando através das planícies do meio-oeste. Raios tremeluziam. Linhas de tornados destruíam tudo em seu caminho, arrancando casas e trailers, arremessando carros como se fossem de brinquedo. Inundações monumentais, um locutor estava dizendo. 5 estados declararam áreas de risco enquanto a tempestade anormal continua indo para o leste, continuando seu caminho de destruição. As câmeras deram zoom em uma coluna de tempestade arrasando alguma cidade do meio-oeste. Eu não podia dizer qual era. Dentro da tempestade eu podia ver o gigante, apenas relances de sua forma verdadeira, um braço esfumação, uma mão escura do tamanho de um bairro da cidade. Seu rosnar zangado passou pelas planícies como uma explosão nuclear. Outras formas menores se lançavam através das nuvens, circulando um monstro. Eu vi flashes de luz, e eu percebi que o gigante estava tentando afastá-los. Eu estreitei os olhos e pensei ter visto uma biga dourada voando para dentro da escuridão. Então algum tipo de ave enorme, numa coruja monstruosa, mergulhou para atacar o gigante. Esses são os deuses, eu disse. Sim, Percy, disse Kiron. Eles estiveram lutando contra ele por dias agora, tentando diminuir seu ritmo. Mas Typhon continua seguindo em frente, em direção a Nova York. Em direção ao Olimpo. Eu deixei isso se enterrar. Quanto tempo até que ele chegue aqui? A menos que os deuses o impeçam? Talvez 5 dias. A maior parte dos olímpianos está lá, exceto seu pai, que tem uma guerra própria para lutar. Mas então quem está guardando o Olimpo? Connor Skoll sacudiu a cabeça. Se Typhon chegar a Nova York, não importará quem está guardando o Olimpo. Eu pensei sobre as palavras de Cronos no navio, e eu adoraria ver o terror em seus olhos quando você perceber como eu vou destruir o Olimpo. Era disso que ele estava falando, em um ataque de Typhon? Com certeza era aterrorizante o suficiente. Mas Cronos estava sempre nos enganando, guiando nossa atenção para o lugar errado. Isso parecia ser óbvio demais para ele. E em meu sonho, o Titã Dourado tinha falado sobre vários outros desafios que estavam vindo, como se Typhon fosse apenas o primeiro. É um truque, eu disse. Nós temos que alertar os deuses. Alguma outra coisa vai acontecer. Kiron me olhou gravemente. Alguma coisa pior do que Typhon? Eu espero que não. Nós temos que defender o Olimpo, eu insisti. Cronos tem outro ataque planejado. Ele tinha, Travio Sol me lembrou. Mas você afundou o navio dele. Todos estavam olhando para mim. Eles queriam algumas boas notícias. Eles queriam acreditar que pelo menos eu tinha dado a eles alguma esperança. Eu olhei para Annabeth. Eu podia dizer que estávamos pensando a mesma coisa, e se o Princesa Andrômeda for um truque? E se Cronos tinha nos deixado afundar o navio para que baixássemos nossa guarda? Mas eu não ia dizer isso na frente de Selena. O namorado dela tinha se sacrificado por aquela missão. Talvez você esteja certo, eu disse, apesar de não acreditar naquilo. Eu tentei imaginar como as coisas podiam piorar muito. Os deuses estavam no meio-oeste lutando contra um monstro gigante que quase os derrotaram uma vez antes. Poseidon estava debaixo d'água e perdendo uma guerra contra o titã do mar Oceanus. Cronos ainda estava por aí. O Olimpo estava virtualmente desprotegido. Os semideuses do acampamento meio-sangue estavam por si só com um espião em nosso meio. Oh, e de acordo com uma profecia antiga, eu iria morrer quando eu fizesse 16 anos, o que aconteceria em 5 dias, o tempo exato que Typhon estava suposto para chegar a Nova York. Quase tinha me esquecido disso. Bem, disse Kiron, eu acho que foi o suficiente por uma noite. Ele acenou com a mão e o vapor desapareceu. A batalha tempestuosa entre Typhon e os deuses desapareceu. Isso é atenuar a situação, eu murmurei. E a reunião de guerra foi suspensa.